do Luva de Pedreiro, ela mostra muito bem como é que as coisas acontecem e como é que muitas das vezes as pessoas elas não conseguem atingir o resultado que elas gostariam ou manter esse pico de resultado, porque em algum momento a mente dela traz esse desconforto, esse sofrimento e diz, eu quero parar com isso, eu quero ter a minha vida normal. Então, a história do Luva de Pedreiro, ela representa muito um certo comportamento de autossabotagem, isso se ele não continuar. Existem outros mecanismos que a galera também está vendo, que pode ser estratégias de marketing, enfim. Mas, pela sinceridade dele, isso mostra que, de fato, é isso que ele quer fazer. Então, essa atitude do Luva de Pedreiro, como ele quis o sucesso, ele quis hypar, ele quis crescer, ela vem atrelada disso. Ele queria crescer muito, né? Então, quando ele quer crescer, ele tem que lidar com essas responsabilidades. E muitas das vezes isso, de fato, é muito desgastante. Então, a gente pôde perceber ontem também na aula que muitas das vezes tem algo que nos impede de crescer e de prosperar, que é quando a gente não tem a consciência sobre o que acontece sobre nós, sobre o que acontece com os nossos sentimentos aqui, ó, que até falei ontem, ó. A gente entendeu como é que os sentimentos eles podem afetar a nosso dia a dia, a nossa vida e os nossos resultados. Mas para a gente entender sobre consciência e sentimentos, a gente precisa de autoconhecimento. A gente precisa praticar isso. Eu disse até um exemplo de uma pessoa que chegou para mim, chegou até a mim, e ela disse assim, Ricardo, ela começou a academia, ela não teve o resultado que ela gostaria. Ali nos primeiros momentos, né, nos primeiros meses, ela disse assim, Ricardo, eu estou me sentindo muito desmotivado. E aí eu olhei para ela e disse assim, sério, você não quer mais emagrecer aqueles quilos que você desejava? Ela disse assim, não, emagrecer eu quero, mas eu não tenho mais motivação. Então você desistiu de emagrecer? Ela disse, não, eu continuo querendo emagrecer. E aí eu disse assim, mas o que aconteceu? Ela disse assim, é porque durante esse tempo eu queria ter emagrecido X quilos, eu só emagreci X. E aí por isso que eu estou desmotivada. Eu peguei e disse assim, não, o seu problema não é desmotivação. O seu problema é outra coisa, porque você ainda tem a mesma motivação que você tinha no início, que é emagrecer a quantidade de quilos que você tem em mente. O seu problema é outro, o seu problema é com frustração. Você está frustrada porque você gerou uma expectativa e você não conseguiu conquistar ela. Então, isso te gerou uma frustração. Porque a nossa motivação é aquilo que vem de dentro, é o que nos motiva a fazer aquilo que a gente deseja. Mas só que muitas das vezes a gente tem outros sentimentos que, se você não ficar se questionando, se perguntando o que é que está acontecendo com você, você não vai conseguir identificar e resolver esse problema de fato, por não entender e se expressar da forma correta. Então, quando você não tem essa percepção, quando você não tem essa autoconsciência com autoconhecimento, fica impossível de você conseguir lidar com as situações do seu dia a dia. E para a aula de hoje, a gente vai entender alguns passos, né? Eu até falei, mandei a mensagem nos grupos aí, quem recebeu, a gente vai entender quais os 4 comportamentos que verdadeiramente têm te atrapalhado a sair desse ciclo de autossabotagem e conquistar a vida que você deseja. A gente vai entender também, ao final dessa aula, como é que você pode colocar isso tudo em prática, como é que você pode dar a volta por cima dos seus resultados e, assim, parar de se sabotar de uma vez por todas e conquistar o objetivo, conquistar a vida dos seus sonhos, conquistar aquela viagem, conquistar aquele emprego, ou até aquele salário que você tanto deseja, o ganho financeiro que você quer. Então, a gente vai ver isso durante essa aula, tá? Quem não estava ontem, até contei um pouco da minha história, né? A minha história, ela representa muito bem esse comportamento da autossabotagem. Os meus pais, eu contei ontem, né? Eles se separaram quando eu tinha 8 anos e eu acabei tendo que morar com meu pai juntamente com a minha irmã, e a gente passou por vários desafios, né? E dentro desses desafios, alguns sentimentos que eu abordei ontem, né? Que os 2 sentimentos principais que a gente falou, né? Que está atrelado a nível inconsciente e que muitas vezes a gente não se percebe, né? Que é o abandono e a rejeição. Todos esses sentimentos aqui, eles mudam a nossa percepção sobre como a gente se enxerga, como a gente se vê. E muitas das vezes, por essa questão, tem algo que eu quero que você saiba que atrapalha muito o nosso dia a dia, que é algo chamado autorrotulagem. O que seria essa autorrotulagem? Essa autorrotulagem é quando você
começa a se rotular por si mesmo e às vezes você não consegue enxergar o seu verdadeiro potencial, ou você começa a se menosprezar, ou você começa a se diminuir, você começa a se sentir cada vez mais insuficiente, incompetente e incapaz. Então, toda essa autorrotulagem que você mesmo se rotula, você mesmo se identifica com essas denominações bem prejudiciais e muitas das vezes tóxicas, faz com que você não consiga atingir os resultados que você deseja. E ao longo de muitos anos, né, na minha vida, eu buscava muito a aprovação das pessoas. Ricardo, o que é a aprovação das pessoas? A aprovação das pessoas é quando você, todas as suas ações, tudo aquilo que você deseja, ela está em prol de buscar que o outro reconheça aquilo que você está fazendo. E muitas das vezes você não consegue, de fato, desempenhar o seu eu, né? Aquilo que você é de fato, que é o seu individualismo, aquilo que você tem de melhor. E existe até uma frase, né, que vai representar muito isso que eu estou te falando. Muitas das vezes, né, quando a gente quer buscar essa aprovação das pessoas, a gente também se compara com outras pessoas que, aos nossos olhos, são pessoas que elas são encantadoras, que as pessoas gostam, que as pessoas querem estar por perto. Então, isso acaba atrapalhando muito, e essa comparação faz com que a gente não desempenhe aquilo que de fato você é, aquilo que de fato você tem de melhor, a sua identidade. E quando você busca se comparar, quando você não tem esse desempenho, o que que acontece? Repare só. Existe algo que vai te atrapalhar muito nesse sentido, e eu quero que você saiba. Você vai entender isso agora. Desperdício. Espero que você, se você quiser até anotar, anote. Desperdício. Desperdício é quando você. Desperdício é quando você quer ser alguém ou quer atingir algo que você não tem. Ou quando você não desempenha o seu melhor eu. Aquilo que você tem de melhor, porque você quer a aprovação dos outros, como eu também queria. Então, eu buscava muito a aprovação dos outros. Essa necessidade de aprovação, ela atrapalha demais as pessoas. Então, todas as vezes que você busca agradar os outros, você para de agradar a si mesmo. Então, já guarda esse segundo código aí, que ele é bastante poderoso. E, para a gente dar início a essa questão dos comportamentos que eu te falei, né, que a gente vai ver hoje 4 comportamentos, e esses 4 comportamentos, eles de fato vão mostrar para você aonde é que você pode mudar, onde é que você pode agir, e o que é que você pode fazer, e antes de falar deles, eu quero te falar algumas coisas, né, que podem atrapalhar você. Primeiro, eu quero que você saiba o seguinte, né, eu quero que você se pergunte, eu vou te fazer algumas perguntas, e se você tiver alguma, já tiver caneta e um papel, já pega isso agora, já anota que eu quero te fazer algumas perguntas, é um checklist para que a gente possa dar profundidade no conteúdo, tá? Esse conteúdo aqui, esse não é uma aula, esse é um mergulho que a gente vai ter a partir de agora. A gente vai mergulhar para que você consiga se conhecer melhor. A primeira pergunta que eu quero que você responda sim ou não é: você aí tende a esquecer certas responsabilidades. E essas responsabilidades, quando você tem, né, de algumas coisas que você se dedica, você se compromete, você tende a esquecer suas responsabilidades. E talvez, né, você até pense que vai lembrar de uma tarefa ou de alguma coisa que você se comprometeu. E você não anota ou não define o lembrete. Você tem esse costume de esquecer de responsabilidades? Tipo, você confia tanto na sua mente de dizer assim, eu não vou anotar isso aqui, eu vou me lembrar de fazer isso, de ligar para aquela pessoa, de entregar esse trabalho que o meu chefe me pediu, de entregar esse resultado. Você tem costume de fazer isso? E aí, não vou anotar não, vou conseguir me lembrar. E no momento que é para ser feito, você esquece e você não entrega. Responde aí nesse seu caderno, na sua cabeça, sim ou não. Você tem esse costume? Outra pergunta, outra. Você assume coisas demais e se sente perpetuamente sobrecarregado ou sobrecarregado e comprometido? Você tem costume de pegar muitas coisas para que você
queira, muitas das vezes, até agradar o seu patrão, agradar o seu namorado, o seu amigo, alguém. Você costuma assumir muitas coisas e depois se sentir sobrecarregado demais? Isso tem acontecido com você? Sim ou não? Segunda, terceira pergunta. Você não cumpre os seus compromissos, você não cumpre os seus compromissos, e você tende a iniciar vários e vários projetos, mas você não consegue terminá-los. E sempre há um obstáculo no meio do caminho, apesar da sua habilidade e até muita vontade. Você tem essa tendência, né? A gente chama isso de pessoas que têm muita iniciativa, muita capacidade de iniciativa e pouca capacidade de acabativa, ou terminativa. Sempre consegue começar, tem muita energia de começar muitas coisas e não consegue terminar. Você tem esse costume? A próxima pergunta, a quarta pergunta, né? Você é muito perfeccionista. Você define metas irreais, muitas das vezes, e tem padrões inflexíveis, ou seja, você é muito rígido. Você não consegue tomar decisões diferentes ou permitir que as coisas aconteçam de uma outra maneira. É sempre do seu jeito, é sempre daquela forma. Você é muito assim, você se percebe muito assim, com metas irreais, algo muito extraordinário, fora da sua realidade, com muita inflexibilidade. E o seu pensamento é de tudo ou nada, e você se prende em ciclos de negação e farra. Ciclo de negação e farra é você querer negar as coisas e buscar outras fontes de distração, né? Essas farras seria distração, de fato. Você tem esse costume? Outra pergunta que eu quero que você se faça, né? Você muitas das vezes está frequentemente ou se sente às vezes despreparado para algumas coisas, ou seja, você se compromete com algumas situações, com algumas aplicações, tarefas ou até compromissos, mas no momento que é para fazer, você se sente despreparado? Você tem passado por isso? Fala aí. Bota aí no seu caderno, só para você mesmo. Se você quiser comentar também aqui, eu vou ler e vou agradecer muito o seu comentário. Outra pergunta. Essa daqui é pesada. Você se sente o garoto ou a garota propaganda do insucesso? Ou seja, você olha para a sua vida e vê assim, caraca, a minha vida, você olha para trás e diz assim, caraca, a minha vida é só derrota. É só insucesso. Eu sou o garoto propaganda do insucesso. A minha vida, se eu contar a minha história para um carroceiro, o burro chora. Você se sente assim? Com tantos erros, com tantas coisas, onde você percebe, cara, eu sou o garoto e a garota propaganda do insucesso. Eu não consigo ter sucesso em nada do que eu faço. Tudo que eu quero fazer dá errado. Você se sente assim, com essa questão de tudo que você quer fazer dá errado? Fala aí. Sim ou não? E a última pergunta, você percebe que você não consegue superar, você percebe que você não consegue superar pequenos obstáculos e alcançar os seus objetivos, ou seja, você tem alguns objetivos, seja lá financeiro, seja objetivos de viagem, você se percebe que você tem essa necessidade e você não consegue alcançar? Fala aí, sim ou não? Escreve aí, vocês estão escrevendo, gente? Quero saber, quem quiser comentar aqui, já comenta também, que eu estou lendo os comentários, tá? A gente está ao vivo aqui, tanto no TikTok, como também estamos ao vivo aqui no Instagram. Uma galera aqui no TikTok, uma galera no Instagram, sejam todos bem-vindos, tá? Gente, até agora, o que vocês estão achando dessas perguntas? Até agora, o que vocês estão achando? Vocês lembraram de alguém quando eu fiz essas perguntas? Fala aí para mim. Eu lembrei de alguém, isso é parecido com alguém? Fala aí. Quero ler os comentários de vocês agora, tá? Para a gente partir para o conteúdo. Vocês lembraram de alguém? Como é que foi aí? O Thiago, alguma pergunta parece comigo. Show. O que mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais se identificou com alguma dessas perguntas? Eu sou assim em algumas perguntas.
Ah, Graciela, a perfeição me mata. Gente, se você estiver lembrado de alguém, o link tá aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar o link aqui de novo. Ó, se você estiver também lembrado de alguém, o link tá aí. Convida essa galera, convida essa pessoa que você lembrou e diz assim, tá rolando uma super aula. Tá faltando você lá. Em vez de mandar o link aí, você convida essa galera para vir para cá, para essa aula. Tá? Então a gente vai dar início agora, tá? Vamos lá, vamos o conteúdo de fato. A gente, baseado nessas perguntas, eu quero que você já deixe essas perguntas aí, para que você consiga já perceber e fazer conexão com o que a gente vai falar agora, tá bom? Então vamos lá, ó. Baseado nisso, a gente vai falar do primeiro comportamento negativo de autossabotagem que atrapalha as pessoas. O primeiro comportamento lá, ó, vamos lá. Os quatro, vou botar assim, tá? 4 Cs são os comportamentos autossabotadores. Autossabor de autossabotagem, tá? Só aqui. Os 4 Cs, comportamentos autossabotadores. A gente vai falar agora do primeiro comportamento, tá bom? Deixa eu testar isso aqui. Então, o primeiro comportamento chama isso aqui, ó. Desorganização. Botei a letra tão grande, a pessoa chegou no final. Então, o primeiro comportamento é o comportamento da desorganização. Então, o que acontece, gente? Ó, algumas pessoas acabam confundindo essa questão da desorganização com outras coisas. Ó. Existe a desordem. O que seria a desordem? Desordem diferente de... Existe, na verdade, a desordem é desorganização, né? Estou vacilando aqui, desculpa. Ó, existe algo que se chama, muitas das vezes, se você for em uma obra de construção, você vai perceber que lá não tem muita organização. Mas você vai perceber que algumas coisas a galera sabe onde é que está. Né? Não é organizado. Né? Totalmente, se a gente for olhar no contexto organização, é desorganizado. Mas lá, eles têm uma palavra que se chama... Não é bagunça, peraí. Ó, deixa eu me embananei aqui na palavra. Ó. Quando a gente vem para desorganização, é a mesma coisa que bagunça. É igual bagunça. E existe, gente, dentro disso aqui, ó, a desorganização, igual bagunça, algumas vezes a nossa vida ela é meio bagunçada, né? A gente permite que algumas coisas ficam bagunçadas, né? Desorganizada de uma forma onde a gente não consegue encaixar ou achar algumas coisas. Mas existe uma coisa que é totalmente diferente da bagunça. Quando eu falo de desorganização, eu quero que você entenda de bagunça. Mas e quando eu falo de desordem, na verdade, eu queria falar é a outra questão de desordem. Muitas das vezes ela vai acontecer na nossa vida, mas ela é diferente de bagunça. Bagunça é diferente de desordem. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, vou pegar o caso da Graciele. A Graciele, como uma pessoa muito perfeccionista,
se vou pegar um exemplo aqui para ficar bem claro, ó, aqui é o botão da minha camisa, imagina eu sendo a Graciele. E aí aparece alguém e diz assim: nossa, Graciele, que camisa, que blusa bonita, mas eu acho que ela ficaria melhor sem esses dois botões abotoados. Solta um pouquinho para me ver. Aí soltou e disse assim: ó, ficou melhor assim, mas a Graciele disse assim: não, mas eu gosto com todo abotoado. Mas aí eu pego, a pessoa pega e diz assim: ah, então tá. Aí sai e não botou a camisa como estava, né? Bem organizado. Isso já deixa a Graciele puta, muito com raiva. Por quê? Porque a Graciele quer assim. Essa é a forma da Graciele manter a organização dela. Mas, às vezes, repare só, às vezes, na nossa vida, a gente não consegue manter uma ordem fixa, mas tem uma desordem. E essa desordem, você sabe onde é que tem tudo no lugar. Qual a diferença de desorganização para a questão de desordem? Porque quando você tem as coisas organizadas, a desordem, ela também pode ser comparada com um pouco com ordem, com a questão de organização. Por quê? Porque uma vez que você sabe onde é que estão as coisas fluem. Eu vou te trazer o exemplo lá da construtora. Imagine um local de construção. Não tem como os caras botar várias prateleiras, o cimento aqui, não sei o quê, não sei o quê. As coisas tão organizadas quanto se deseja. Mas lá existe uma desordem, ou seja, os pedreiros sabem onde é que está a pá, onde é que está o carro de mão, onde é que está a britadeira, onde é que está tudo. Então, lá não atrapalha o trabalho deles, por mais que não seja tão organizado. Ali flui. Mas se virasse uma bagunça, aí de fato iria atrapalhar. Então, quando a gente fala de desorganização, a gente tem que entender que a nossa vida não pode estar uma bagunça. Como é que seria essa questão da bagunça? Quando a gente fala dessa questão da bagunça, é quando essa bagunça, a sua vida está tão bagunçada ao ponto de você não conseguir gerenciar ela. E muitas das vezes, repare só, muitas das vezes, nem todo mundo, isso não acontece com todo mundo, tá? Mas em algumas pessoas, sim. Algumas pessoas são perfeccionistas para uma determinada coisa, mas são bagunçadas para outra. E muitas das vezes, essa questão dessa bagunça, você se compromete, como eu falei lá naquelas perguntas, com algumas situações e por você não ter planejado, não ter organizado isso de fato, você diz, ah, vou fazer isso mais tarde. Mas só que quando chega isso mais tarde, acontece algum problema, e por você não ter feito antes, né, não ter reservado esse tempo, as coisas podem acontecer de maneira diferente, você não pode ter aplicado aquilo que você se propôs a fazer. Então, muitas das vezes, essa questão da bagunça, da desorganização, né, que é a bagunça que eu falo, que é quando você, de fato, não tem as coisas verdadeiramente planejada, verdadeiramente traçada, você vai se atropelar, você vai botar os pés pelas mãos e isso vai te dar um resultado negativo. Então, esse é um dos primeiros comportamentos que geram a autossabotagem, é a bagunça que você tem, não só na sua vida, mas, por exemplo, se a sua casa ela é bagunçada, isso representa muito que a sua vida está uma bagunça. Se existe algo bagunçado, onde você chega, cara, isso está bagunçado, existe algo dentro da sua vida que também está bagunçado e você está empurrando com a barriga. Eu costumo falar a seguinte frase: os comportamentos se repetem. Então, se em algum momento você percebe que tem algo bagunçado em algum local seu, o que você convive, possivelmente na sua vida tem algo que você não está resolvendo e isso está te gerando uma bagunça. E isso é uma forma de se auto-sabotar. Então, como é que você pode aplicar isso na prática? Já pega o caderno aí. A gente vai falando hoje e já vai colocando as aplicações, tá? Então, quando a gente fala dessa bagunça, algo que vai te ajudar a fazer isso é remover muitas bagagens indesejadas. Ou seja, às vezes você está acumulando situações, você está acumulando algo que aquilo não vai te ajudar. Então, isso vai te gerar essa bagunça aqui, ó. Que essa bagunça ela vai impedir de você evoluir, de você crescer. Então, que bagunças hoje existem na sua vida que você não está organizando, que você não está planejando, que isso tem te atrapalhado? Já anota aí, já faz essa reflexão que a gente vai começar a agir. A gente vai falar e vai agir, tá?
Então já faz isso aí. Que bagunças existe hoje na sua vida que você não está resolvendo? Se você quiser comentar aí, se você quiser comentar, aqui eu quero ouvir de você. Tem alguma bagunça hoje aí que você tem, que está acontecendo aí na sua vida e que você não está conseguindo resolver? Fala aí para nós. Você se sentir à vontade em dizer, pode dizer, tá? A gente vai para o próximo. Ó, o próximo comportamento. Esse dois aqui só foi feio. Gente, isso aqui saiu feio, mas é o número 2, tá? E tem hora que a letra não ajuda. Vocês estão enxergando bem aí? É o 2, tá? O segundo comportamento é chamado síndrome SI. Síndrome do impostor. Ricardo, o que é essa síndrome do impostor? Vocês sabem o que é síndrome do impostor? Fala aí. Eu já ouvi falar, mas não sei. Aí eu sei de fato. Fala aí. Quem é que sabe verdadeiramente o que é essa síndrome do impostor? Alguém aí sabe o que é a síndrome do impostor? Ó, Tiago, eu nunca ouvi falar. Quem mais? Quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar? Além do Tiago. Ó, Douglas, não sei, nunca ouvi. Quem mais? Quem mais nunca ouviu falar também, assim como o Tiago e o Douglas? A gente vai já entender de fato o que é essa síndrome do impostor, tá? E como é que ela pode estar relacionada com os resultados que você deseja alcançar. Ó, vamos lá. O que seria essa síndrome do impostor? A síndrome do impostor é quando você mesmo, você começa a pensar que você é uma fraude. É igual fraude. Ou seja, é quando você olha para você e diz assim, cara, eu não sinto que eu sou isso tudo. Eu não sinto que eu sou bom. Eu não sinto que eu mereço esse emprego. Eu não sinto que eu mereço esse relacionamento. Eu não sinto que eu mereço ganhar o que eu ganho. Eu não sinto que eu mereço ter a vida que eu tenho. Eu acho que o que eu tenho aqui é demais para mim. E você se sente uma farsa, uma fraude. Você acha que a vida que você leva, que aquilo que você tem, aquilo não é seu ou não é para você. Alguém já teve essa sensação? Alguém já teve a sensação de se sentir uma fraude ou sentir que aquilo que você carrega, aquilo que você tem, os resultados que você tem, talvez o dinheiro que você ganhe hoje, ou a casa ou o carro que você tem, aquilo não te pertence? Que essa vida que você tem não é a vida que você gostaria? Você sente, cara, eu não mereço isso. Isso não é meu. Isso é chamado de síndrome do impostor. Segundo uma pesquisa feita em Harvard, eles perceberam, né, eles até definiram a síndrome do impostor
como um estado de sentimento inadequado, ou seja, você vive uma vida, mas aquilo não te pertence. E o exemplo até o exemplo agora do menino, do Luva de Pedreiro, pode se enquadrar muito nisso aqui, ó. Ele começou a viver uma vida que ele nunca tinha vivido. O cara sai lá do interior da Bahia, a casa do cara, o cara super humilde, o cara não sabe falar, o cara não tem estudo, a galera toda hora cobrando pro cara estudar. Aí o cara começa a ganhar milhões, começa a ter tudo. O cara começa a dizer, cara, isso aqui né, não sou eu, essa vida não é minha. É por isso que uma das possíveis causas dele parar com aquele trabalho é a questão da autossabotagem, porque isso gera a síndrome do impostor. Um sentimento inadequado, né? Apesar de muitas das vezes do sucesso é evidente e merecido, a pessoa consegue perceber, cara, essa vida não é minha. E aí, algo que muitas das vezes, né, você começa a pensar, é o quê? As pessoas merecem o sucesso, mas por algum motivo eu não mereço. E aí vem algo que eu sempre falo, né, que é a questão da falta de merecimento. Então, quando você tem falta de merecimento, quando você tem falta de merecimento, você não consegue desenvolver ou ter a vida que você tanto gostaria. Porque a síndrome do impostor, ela faz você se sentir uma fraude, faz você sentir que aquela vida não é sua, faz você sentir que aquilo não é para você, faz você sentir um sentimento indesejado, muitas das vezes de mentira, de dizer, cara, eu tô incomodado em viver essa vida que não parece comigo, não é essa vida que eu acho que é minha. Eu estou enganando as pessoas, eu estou mentindo para mim mesmo, eu estou mentindo para as pessoas. Alguém aqui em algum momento já teve essa sensação? Comenta aí, eu. Quero saber de você agora. Eu quero saber de você agora. Ó, Tiago, em algumas situações eu já senti isso. Gustavo, eu sinto isso às vezes. Tatiana, quando eu me auto-saboto. Então, gente, isso, se você já sentiu isso algumas vezes, eu quero que você pegue isso agora aqui, ó. E todas as vezes que você sentir isso, você diz: isso é a síndrome do impostor querendo atrapalhar os meus resultados, os meus objetivos na vida. E como é que a gente pode, gente? Como é que a gente pode mudar essa realidade? Então vamos agora para a aplicação prática, que eu quero que você saia daqui fazendo isso, tá? Qual é a aplicação prática para você reverter essa situação? Então vamos lá, ó. Lembre-se bem, todo sucesso que você tem, ou conquistas que você tem, gente, o sucesso ele não é só você adquirir fama, tá? Todo sucesso é quando você sai de um ponto A e você consegue chegar num ponto B, com micros resultados. Isso é sucesso. Então, muitas das vezes a gente quer comparar sucesso com algo grandioso, né? Comparado a um pouco com um Luva de Pedreiro que tá hypando. Então, Bora Bill! Quem já viu aí o Bora Bill aí? Quem já tá ligado aí no novo hype do momento? É um Bora Bill! Ou Douglas, Ricardo, quero me aprofundar mais nesse tema. Tem muita coisa que me trava, libera o curso aí para eu comprar. Gente, eu quero pedir para vocês prestar primeira atenção aqui nesse conteúdo, tá? Vamos prestar atenção mais no conteúdo. Eu quero que vocês tirem o máximo de proveito desse conteúdo. Esse negócio de curso a gente vai deixar mais para frente. Não se preocupe com o curso agora, não. Mas vamos se preocupar em aprender isso aqui e colocar a parada em prática, tá? Eu quero que vocês se preocupem com todo o conteúdo que eu estou ofertando aqui para vocês. Agora que a gente está no segundo comportamento aqui, muito perigoso, e que possivelmente tem pego muitos de vocês aqui, tem feito vocês se auto-sabotarem. Então, eu não vou ofertar curso para vocês agora, eu quero que vocês prestem atenção só no conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, ó.
Eu quero que vocês respondam a pergunta aí. Quem tá vindo aí, o novo hype do momento aí, o Bora Bill? Bora Bill! Bora mulher do Bora, Bill! filho do Bill. Bora filho do Bill! Quem foi que viu aí o novo hype do momento aí, do Bora Bill? Então, Tava Bora até Bill, no, viu? tava até no Rock in Rio aí, o homem. Exato, Douglas. Tiago. Tiago e Douglas, Bora, professor do Bill. o TikTok pagou pro cara aí pro Rock in Rio, mano. Bora, mulher do Bill. O cara alcançou aí, em uma semana, o cara ganhou 200 mil seguidores, não sei quantas visualizações, e você percebe que ele não fala nada nos vídeos, você já olhou. O que tornou o Bill famoso foi o narrador, mano. O narrador é bem da hora. Ele começa a falar lá, estamos aqui novamente na TV Sem Futuro, aonde o gramado é fora do campo, né? Porque você viu lá o campo é de barro. E ele fica, bora, Bill, e o Bill vai puto com ele, com raiva. E eu já até fiquei olhando, pesquisando um pouco sobre o Bill. É bem engraçado os caras. E talvez ele vá pegar o hype aí do momento aí, do Luva de Pedreiro, né? Mas será se a mesma coisa vai acontecer com ele? Ele vai também se sabotar? É bem possível que isso aconteça. Então, gente, vamos para a aplicação prática. Quero que você faça agora a aplicação prática. Já anota aí, ó. Todo o seu sucesso, eu quero que vocês saibam. Vou olhar aqui para as outras telas aqui, tanto para o Instagram quanto para o TikTok e para vocês também. Todo o seu sucesso, ele se resume às suas capacidades. Então, como é que vocês começam a aplicar isso e remover essa questão dessa síndrome do impostor aqui, que ela não atrapalha? É quando você começa a, de fato, valorizar as suas habilidades, suas capacidades, os seus recursos, né? Então, algumas situações que você tem, né, de atitude, caráter, eles estão muito no seu controle. Então, quando você tem aquilo que eu falei lá no início, o autoconhecimento, de entender aquilo que você tem de melhor, suas capacidades, suas habilidades, quando você tem esse autoconhecimento, você consegue ter controle sobre suas emoções, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você age e como ter os resultados que você deseja, tá? Então, quando você se perceber que tem um pensamento aí de síndrome do impostor, eu quero que você sempre faça algumas coisas. Primeiro, talvez buscar ajuda se você não conseguir. Buscar alguém que conheçam, né, sobre o assunto. Eu quero parabenizar vocês por estarem aqui. Muitos de vocês nem sabiam dessa síndrome do impostor. Então, vocês buscaram se autoconhecer, vocês buscaram entender sobre a autossabotagem. E a gente está aqui aprendendo coisas bem profundas, coisas bem fortes, né? Esse conteúdo, gente, é um conteúdo que eu resolvi abrir a caixa preta, de fato, disso. Esse conteúdo é um conteúdo que eu vendo esse conteúdo, eu dou mentoria disso aqui para as pessoas, e as pessoas me pagam caro por uma hora. Uma hora para me falar, destrinchar e trabalhar a pessoa profundamente, seguir como a gente trabalhando, tá? Está trabalhando com você, eu cobro R$1.000 por hora para fazer isso aqui. Então, eu resolvi abrir isso aqui e transbordar na vida de vocês. Então, quero parabenizar todos vocês por estarem aqui, porque vocês estão buscando esse conteúdo, tá? Então, uma ótima maneira, né, de vocês aplicar, quando vocês se verem isso, é começar a preencher, a se reconhecer tudo aquilo que você tem de melhor, tá? E buscar sempre se exercitar isso. Quando vocês perceberam, às vezes eu me sinto assim, que eu não sou tudo isso, não, você pega, quando você começar a se sentir assim, você pega e começa a listar todas as habilidades que você tem de bom. Outra coisa que vai te ajudar, anota aí, ó, anota aí, isso é muito poderoso. Se eu pedir para você agora listar, listar 3 qualidades suas, você vai ter dificuldade de listar. Você não vai saber listar suas principais qualidades. Você vai ficar em dúvida. Quando você começar a listar, você vai dizer, cara, será se é isso? Será se é isso mesmo? Mas eu vou te falar algo agora que vai te ajudar a identificar suas melhores qualidades. Você vai selecionar os seus 3 ou 5 melhores amigos. Se você tiver 5. Se você tiver 3. Se você tiver só um, manda para um. E pergunta, fulano, qual qualidade você vê em mim e que você mais gosta? E você vai perceber que essa pessoa ela vai te listar algumas qualidades que talvez você nem percebia. Então, a melhor maneira de você trabalhar isso
porque é muito difícil a gente tirar isso de dentro da gente, que a gente fica se questionando e fica se duvidando se é isso mesmo, é pedir para as pessoas que conhecem você, para que elas passem esse feedback para você. E quando elas passam esse feedback sobre suas qualidades, aquilo que você tem de melhor, suas capacidades, fica muito mais fácil de você entender e remover essa síndrome do impostor aqui, ó. Então, já coloque isso aí, coloque em prática, tá? Então, uma das formas que mais funcionam é isso. Fora você trabalhar todos os dias, reconhecer as suas habilidades, suas competências, os seus valores. Então, uma vez já gravado isso aí, eu quero que vocês comecem a deixar isso anotado como aplicação para a gente trabalhar. O terceiro comportamento autossabotador que eu vou falar agora. Terceiro comportamento é esse aqui, ó. Vou resumir aqui, tá? Ponto I. Ricardo, o que é esse ponto I? Excesso de indulgência. Ricardo, o que é esse excesso de indulgência? É quando você faz as coisas muito exageradas. Exemplo, quando você come demais, quando você abusa de muitas coisas, você abusa até das amizades que você tem, você abusa das pessoas, você abusa de bebida, você abusa de comer, né, ter certas compulsões, abusa por comprar algumas coisas. Né? Esse excesso de indulgência é muitas das vezes uma forma de você explorar demais coisas que não vão te ajudar. Né? São coisas que você faz em excesso. Então, tudo aquilo que você faz em excesso, né? Lembra de uma frase, não sei se vocês já ouviram, todo excesso revela uma falta. Vocês já ouviram essa frase? Todo excesso revela uma falta. Então, se você está excedendo, né, com excesso de indulgência, isso mostra que você está buscando evitar sentimentos desagradáveis. Então, quando você vê pessoas por compulsão por compra, né, sempre comprando, sempre buscando formas de se divertir, tem gente que tem gula por diversão, tem gente que tem vícios por livro demais. Eu já passei por uma fase disso, eu tinha um excesso de indulgência. Eu não podia ver uma livraria que eu entrava lá, eu saía com R$ 400 de livro, R$ 300 de livro. Então, eu tinha um vício por comprar livro, eu estava sempre comprando livro. E eu percebi uma coisa, gente, vícios sempre a gente vai ter, só que a gente tem que procurar os vícios saudáveis. Por exemplo, eu tinha um vício saudável de comprar livro. Eu sempre comprava livro. Toda biblioteca que eu ia, eu comprava livro. Não podia ver uma biblioteca que eu entrava, eu comprava livro. Então, eu tinha um vício. E vícios sempre vão existir. Só que a gente precisa mudar os vícios. Se você tem um vício hoje que te faz mal, que é desagradável, você tem que mudar esse vício para um vício saudável. Eu tenho um vício de malhar, de ir para academia. Eu tenho um vício de me exercitar, de cuidar de mim. Tá? Então, esse excesso de indulgência, todas as vezes que você tem esse excesso de bebida, de comida, de abuso de outras substâncias, de compulsão por compra, por comida, por outras coisas, por diversão demais, isso é uma forma de você evitar sentimentos desagradáveis. E isso mostra um sinal que você está se auto-sabotando. Isso é a forma mais clara de mostrar que você está se auto-sabotando. Né? Por quê? Porque isso se torna sempre uma fuga sua. Muitas das vezes uma fuga de evitar o estresse, uma fuga de mostrar a raiva, ou alguma coisa, ansiedade ou outros sentimentos negativos, até tristeza também entra nisso. Então, começa a se perguntar aí, eu quero que você faça uma lista aí. Aonde é que está o meu excesso hoje? Aonde é que eu estou excedendo em muitas coisas? É na comida? Eu estou comendo demais? Eu sempre como quando eu quero emagrecer? Porque existe uma coisa, gente, existe a fome, né, biológica, que é quando de fato você está com fome de verdade, e existe a fome emocional, né? A fome emocional que as pessoas falam é esse excesso de indulgência, quando você está sempre buscando coisas a mais para satisfazer algo que não vai ser satisfeito. Então, qual é o seu excesso de indulgência? O que é que você tem buscado para suprir os seus sentimentos ou fugir de algumas situações? O que é que você tem buscado? Comenta aí. Ou comenta ou escreve. Eu tenho feito isso.
Já faz isso. Ó, tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, é algo que de fato vai mudar vocês, tá? É algo que de fato muda a vida de várias pessoas. Inclusive, depois desse comportamento que eu quero te mostrar, algumas pessoas que estão aplicando isso aqui, que elas pagaram caríssimo para isso, e elas estão tendo muitos resultados na vida delas. Teve gente que, inclusive, teve gente que veio sem vontade, com má vontade, tá? Então escreve aí, ó, quais são as suas indulgências. Se você tiver escrevido aí, a gente vai para aplicação prática. Qual é a aplicação prática? Como é que você começa a trabalhar isso para diminuir essa autossabotagem nesse sentido? Gente, quando a gente fala de exterminar a autossabotagem, só para, antes de eu falar essa aplicação, eu quero que você entenda que é exterminar essa autossabotagem, a autossabotagem inconsciente, aquilo que tem te dominado. Ontem eu falei de uma frase de um psiquiatra que desenvolveu a psicanálise, que é um dos caras que desenvolveu a psicanálise, né? Que é Jung. O que é que ele dizia? Até você se tornar consciente, o inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, quando a gente fala de exterminar a autossabotagem, é exterminar tudo isso inconsciente que está fazendo com que você não consiga alcançar os seus resultados. É exterminar tudo isso que tem roubado a vida que você deseja. E isso aqui, quando você coloca em prática, você tem outro resultado na sua vida. Então, qual é a aplicação prática de você conseguir começar a trabalhar aqui, ó, esse excesso de indulgência? Qual é? Então, o que é que você vai fazer? Você vai listar isso que eu acabei de te falar, que tem te prejudicado, tá? Que tem feito você não alcançar a vida que você deseja. E quando você listar isso, você vai começar a entender por que você tem feito isso. E eu quero que você se pergunte: aonde ou que acontecimento tem surgido na minha vida que tem feito eu agir assim? Que acontecimentos no meu dia a dia têm feito eu buscar por comida demais? Que acontecimentos no meu dia a dia têm feito eu buscar por bebedeira, buscar utilizar substâncias químicas, tem feito eu querer buscar muita diversão? E você vai começar a identificar isso para você trabalhe isso, né? Trabalhar isso aos poucos, tá? Não é fácil, gente, fazer isso. É simples. Tudo isso que eu estou te falando aqui não é fácil. É simples. É simples, mas não é fácil. Mas é possível você fazer isso. É possível você agir diferente. É possível você ter um resultado diferente. Tá? Então, quero que você comece a listar isso aí agora. O que vocês estão achando da aula aí? Comenta aí. Agora eu quero ver um pouco vocês. Até aqui, esse excesso de indulgência. Quem se identificou com esse excesso de indulgência aqui? Quem que percebe que tem que tem excedido em alguns comportamentos? Que tem excedido em comer demais? Quem aqui tem percebido que tem excedido em beber demais, comprar demais? Quem aqui tem percebido que tem excedido em buscar muita festa, muita diversão? Não é errado, tá? A questão é o excesso. Ó, o Tiago, eu. Quem mais? Além do Tiago. Quem mais tem percebido que esse comportamento aqui, ó, do excesso de indulgência, está muito forte na sua vida? Além do Tiago, quem é o corajoso ou corajosa de reconhecer isso? Ó, o Gustavo, eu. Quem mais? Gente, ó, quero mostrar algo para você que está aqui no Meeting, né? Algo sobre tudo isso aqui que eu tenho feito. Tudo isso aqui que eu mostrei para você são coisas que a gente coloca na prática. Que quando você coloca em prática, você tem resultados. São coisas que outro Douglas, são coisas que outras pessoas, né? Assim como vocês, elas já fizeram isso e colocaram em prática. E elas estão tendo resultado na vida delas. Elas estão percebendo que ter o conhecimento sobre isso aqui, a consciência sobre isso, desenvolver o autoconhecimento e aplicar tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, elas estão tendo resultados extraordinários. Eu quero mostrar para você um exemplo aqui dessa pessoa aqui. Preste atenção nesse depoimento aqui. Presta atenção nisso agora.
fazer perfeito e achar que não era suficiente. Veja que esse já é um dos meus bloqueios, né? Que é de procurar ajuda. E a assistência da minha esposa, decidi dar ouvidos a ela e acabei me escrevendo. Depois dessa experiência, eu decidi que eu não me arrependo. Eu cheguei à conclusão que eu tinha essas atitudes, porque essas eram atitudes sabotadoras e porque eu não as identificava como tal. Tranquilo. Até então parecia ser tudo normal. Parecia especial. Entender a fonte desse problema foi mesmo uma descoberta incrível e mostrei que é libertador. Isso me trouxe uma lucidez para saber o que fazer diante desses problemas e tentar fazer o máximo para evitá-los. Um passo muito importante na minha caminhada. Eu quero agradecer a teoria de a tese e sobre passar tudo de forma muito útil, né? E deixar aqui o meu agradecimento. Valeu, muito grande. Como é importante você Olha ter essa alguém. próxima. Você tem alguém, você tem um terapeuta, você tem um mentor, você tem alguém. Tá saindo áudio e a câmera tá fechada. Gente, vocês não estão... Peraí. Gente, vocês conseguiram ver aí o depoimento? Tá saindo O áudio? áudio não estava muito bom, não. Tava não, né? Mas vocês conseguiram ver a imagem? Gustavo? Não. A imagem não saiu, não. Deixa eu botar o outro aqui. Vocês estão vendo aí? Deixa eu botar o outro aqui. Ó. Como é importante você ter alguém. Você tem alguém, você tem um terapeuta, você tem um mentor, você tem alguém. Agora sim, Ricardo. Enxergar a sua vida de fora, enxergar os seus problemas de fora e falar assim, ei, é só isso aqui, ó. Ponto, só isso aqui. E às vezes uma vírgula faz total diferença nos seus resultados, né? E hoje eu tive uma mentoria, assim, incrível com o Ricardo. Vou até deixar ele marcado que a gente não registrou. Mas, e aí, Vocês conseguiram ver agora? Sim. Vou botar o do outro aqui, ver se vocês conseguem. Deixa eu botar o do rapaz aqui. Olha só esse aqui, ó. O áudio tá muito baixo, Ricardo. Espera aí. Veja que esse já é um dos meus bloqueios, né? Que é de procurar ajuda. E a assistência da minha esposa, eu decidi dar ouvidos a ela e acabei mudando. Vou fazer o seguinte, vou botar o áudio daqui. Acho que vai dar para você escutar. Eu fiz um curso de sabotador. Acho que vai ficar fácil. Olá, tudo bem? Meu nome é Maximiliano Augusto e eu fiz o curso de sabotadores internos. E eu confesso que, a princípio, eu não queria fazer, por não ver muito efeito e achar que não era muito interessante. Veja que esse já é um dos meus bloqueios, né? Que é de procurar ajuda. E, com a insistência da minha esposa, eu decidi dar ouvidos a ela e acabei me inscrevendo. Depois dessa experiência, eu devo dizer que eu não me arrependo. Pois, no final, eu cheguei à conclusão do porquê eu tinha determinadas atitudes. Porque essas eram atitudes sabotadoras e porquê que eu não as identificava como tal. Para mim, até então parecia ser tudo normal. E não parecia ser tão prejudicial. Entender a fonte desse problema foi mesmo uma descoberta incrível e posso dizer que até libertadora. Isso me trouxe uma lucidez
para saber o que fazer diante desses problemas e tentar fazer o máximo para evitá-los. Esse foi, para mim, um passo muito, muito importante na minha caminhada. E eu quero agradecer a mentoria do Ricardo Patrese, que soube passar tudo de forma muito lúdica, né? E quero deixar aqui o meu agradecimento. Valeu, muito obrigado. Show de bola, gente. Show de bola. Vocês conseguiram ver aí, gente? Esses dois depoimentos aí. Esses depoimentos são de pessoas que a gente aplicou tudo isso aqui na prática com eles. Né? A gente aplicou tudo isso na prática com eles, em mostrar, em entender, em identificar. Né? Então, assim, como é que é essa questão de identificar? Essa questão da identificação, gente, identificar isso aqui, ó. A gente está fazendo algumas perguntas, mas existe gente, uma forma de entender mais profundamente sobre esses comportamentos, né? É um teste de sabotadores que a gente tem, mas a gente não vai falar disso agora. Então, preste atenção aqui no próximo assunto. Como eu já pedi para você botar a aplicação aí, o próximo comportamento já quero que você coloque aí, ó. Já fique atento aí qual o próximo comportamento a gente vai trabalhar. O próximo comportamento é o fora de foco. Quem aqui de vocês sente, quem aqui sente que falta foco? Quem aqui percebe que necessariamente precisaria de mais foco? Desculpa aí, gente. Saiu aqui, deu um probleminha aqui, mas está tudo ok de novo. Ó, o Douglas, voltou a imagem, Douglas. Voltamos aí. Quem aqui gostaria de ter mais foco? Quem aqui percebe que tem muita falta de foco? Além do Douglas, eu preciso, Thiago, você coloca a sua. Quem mais? Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vou botar para cá. Quem aqui acha que tem TDAH? Você já ouviu falar o que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção? Quem aqui acha que tem isso? Quem acha que tem TDAH aí? Diz aí, eu acho que tem um TDAH. Ó, o Douglas. Gente, quando a gente fala dessa questão da falta de foco, ela é muito parecida com essa questão do TDAH, tá? Eu vou mostrar para vocês agora que é algo que me ajudou muito, né? E eu posso dizer que eu me curei dessa questão do TDAH. É isso aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Esses três? Aqui é esse aqui, ó. Como é que você consegue desenvolver mais foco e lidar melhor com essa questão do TDAH? SPL. O que é SPL? Situações, pessoas e lugares. A gente tem uma interseção aqui, ó. Como é que faz para que você consiga parar com esse TDAH? É quando você se conecta pessoalmente com a situação que está acontecendo, com o lugar onde você está, prestando bem atenção a tudo e com a pessoa que você está conectado. Então, gente, uma forma de muitas das vezes as pessoas se sabotarem é por essa questão de estar fora do foco. Então, algumas pessoas estão fora do foco porque elas não estão conectadas com isso aqui, ó. Elas não estão conectadas nem na situação onde ela está, nem no lugar onde ela está, e muito menos com as pessoas ao seu redor, ou então a pessoa dela mesma. Então, como é que isso acontece? Muitas das vezes, a sua falta de atenção, né? Quando você diz que tem falta de atenção,
Você está colocando a sua atenção em um outro lugar. E muitas das vezes, quando você coloca a sua atenção em um outro lugar que não é nem esse ambiente aqui onde você está, você começa a se ver como uma pessoa incapaz. Então, esse fora de foco é você não se enxergar como uma pessoa capaz. Então, muitas das vezes, quando a sua atenção ela está fora daquilo que precisa, você começa a enxergar as coisas de forma diferente. Você começa a olhar, traçar a sua atenção para coisas que você não precisa. E aí, gente, o que acontece quando você não consegue se conectar nessa questão aqui? Você começa a pensar excessivamente e falar apenas sobre o que está dando errado na sua vida. E você não consegue perceber aonde você pode focar para dar certo. E quando você começa a falar de coisas que só dão errado na sua vida, começa a surgir sentimentos de insatisfações. E quando você tem essas sensações de insatisfações, isso começa a diminuir em você o seu senso de propósito, de ambição. Então, o que acontece quando você está fora de foco? É o nosso quarto comportamento aqui, ó. Fora do foco. O fora do foco. O que acontece quando você está fora do foco? A sua atenção ela está direcionada para algo que verdadeiramente não vai trazer os resultados que você deseja, te trazendo uma insatisfação muito grande, que faz você diminuir a sua sensação, o seu senso daquilo que você está fazendo e diminuir a sua ambição. E quando você consegue sair desse foco com a sua atenção direcionada para outra coisa, você começa a ter pensamentos negativos, ações negativas, de situações e de coisas que não vão trazer o resultado que você deseja. E como é que faz para você manter o foco? É você começar a desenvolver, a treinar a sua mente para se conectar com a situação, com as pessoas que você está e no lugar onde você está. Ricardo, mas às vezes eu estou sozinho. Então, se conecte com a situação que você está, que é aquilo que você está fazendo, no lugar que você está fazendo, prestando atenção naquilo que você está fazendo. Então, essa é a melhor forma. Então, isso é treinável, isso aqui, gente. Isso aqui é treinável, tá? Isso é algo que você desenvolve. Isso é algo que eu venho treinando em mim há muitos anos. Então, quero que você comece a perceber agora. Faça uma pergunta aí para que a gente possa, de fato, trabalhar isso. Comece a perceber e liste aí agora no seu caderno. Eu disse para você trazer caderno, né? No seu caderno, pegue o seu caderno e comece a listar aí agora aonde que você precisa de mais foco. É no trabalho? É nos relacionamentos? É com as pessoas? Onde é que você precisa ter mais foco? Lista aí agora. A gente vai passar para essa questão, tá? Para a última aplicação. Depois disso aqui, gente, desses 4 comportamentos, a gente vai falar dos 17 hábitos procrastinadores. E quando a gente for falar desses 17 hábitos, eu quero que também você liste quais hábitos você tem, que a gente vai fazer uma aplicação, tá? Uma dinâmica. Né, que tá com a galera aqui do TikTok. E aí, turma do TikTok, galera do Instagram. Vocês estão listando aí, gente, ou não? Onde é que você se acha fora de foco? E aí, vamos para a aplicação prática. Ó, vocês já listaram aí na academia e na alimentação. A Núbia disse que se acha fora de foco. Maravilha, Núbia. Agora você vai para a aplicação prática. O que é que você vai botar aí para essa questão, para melhorar isso? Comece, vai listar agora, tá? A apreciar, você vai começar a apreciar as pequenas coisas que você precisa para isso. Talvez você ache que as coisas são poucas, mas como é que a gente começa
a ir para o foco. O que é que vai fazer você subir o seu nível e ter mais foco? É quando você começa a apreciar e fazer as coisas com atenção, com concentração, apreciando as coisas, por mais que seja pequeno. E você vai fazer uma coisa para que você consiga desempenhar o seu melhor foco. Tudo aquilo que você for fazer, que você não fazia antes, para ir para o foco, você vai se gratificar por isso. Você vai se elogiar por isso. Você vai se encorajar por isso. O que é o encorajamento? É quando você mesmo, você começa a trazer mensagens positivas para você, em vez de mensagens de cobrança. Você vai começar a trazer mensagens de incentivo, de merecimento, de gratificação. Desculpa. Algo que pode te ajudar é você ter um diário. Se você tiver um diário, você pode registrar as coisas boas que você fez durante o dia. E isso vai te ajudar a ir mais para o foco, a trabalhar a habilidade de desenvolver mais foco. Então, já deixa isso aí, ó. Se você tiver listado aonde você quer ter foco, já começa a colocar ações que você precisa ter para aumentar esse foco. E à medida que você for tendo essas ações, você começa a se encorajar, a se gratificar, a reconhecer isso que você fez. Ontem eu falei na aula de ontem, eu falei que muitas das vezes o que nos atrapalha em atingir os nossos objetivos é quando a gente se cobra demais, quando a gente se culpa. Mas quando você se encoraja, você reconhece o seu esforço, porque muitas das vezes a gente quer que outras pessoas reconheçam os nossos esforços, mas nós mesmos não reconhecemos os nossos esforços. A gente está sempre buscando que outras pessoas nos valorizem, nos reconheçam, quando nós não reconhecemos aquilo que a gente tem feito. Quando nós esquecemos daquilo que a gente precisa fazer. Tá? Então, já coloca isso aí como uma aplicação. Essa é a aplicação para que você consiga perceber o seu progresso. Gente, não tem nada melhor de você evoluir, crescer na vida, quando você tem a sensação de progresso. Ó, Rosinha, cheguei agora. Chegou num bom momento, Rosa. Todo momento tendo você aqui é ótimo. Então, não existe nada melhor de que você perceber a sua sensação de progresso. Isso vai te dar constância, força para ter constância. Se você não tem sensação de progresso, você não consegue desempenhar a constância, porque parece que você não sai do lugar. Então, a melhor forma de você desenvolver a habilidade para manter o foco é listar onde você está se sentindo sem foco e traçar pequenas ações e se encorajar a cada ação que você tem feito, reconhecer isso, parar de esperar o reconhecimento das pessoas, parar de esperar que outras pessoas te elogiem, se elogie mais, se reconheça aquilo que você tem feito, olha com você com mais autocompaixão. Algo que eu quero muito que você anote aí, ó, é isso aqui, ó, para que você consiga desempenhar o foco. Autocompaixão. Comece a desempenhar isso aqui, ó. Tenha paixão por você mesmo. Tenha algo tão doce por você, como se você estivesse cuidando de você, como se você fosse uma criança. Não é piedade, gente, é compaixão mesmo. Ó, a Nubia, irei me elogiar de hoje em diante. Obrigado. Muita verdade, a gente espera elogio dos outros. Boa noite. É isso, se ama, a Rosa dizendo. Então, gente, muitas das vezes a gente está esperando muitas coisas das pessoas, a gente esquece de nós nos darmos isso. E quando a gente não dá isso para nós, a gente cobra do outro. A gente cobra do marido, cobra da esposa, do namorado, namorada, dos amigos. Isso porque nós não estamos fazendo isso com nós mesmos. Então, você tem feito isso com você? Você tem se elogiado? Você tem se enxergado com grande potencial? Você não tiver fazendo isso com você, sinceramente, me perdoe, você tem sido um algoz para si mesmo. Você tem sido o seu pior inimigo para você. E agora, gente, eu quero falar para vocês dos 17
hábitos autossabotadores. Os 17 hábitos autossabotadores. Então, quais são os 17 hábitos autossabotadores? 17 aqui, ó. 17 hábitos. Vou botar aqui, ó. H-A. Hábitos autossabotadores. A-A. H-A-A. Autossabotagem. Na verdade, é só H mesmo. H-A. Tá viajando. 17 hábitos autossabotadores. Então, se você quiser listar, já coloca aí, ó. Mentalidade, pensamentos, PN, pensamentos negativos. Primeiro deles, pensamentos negativos. Ou seja, você acaba nutrindo alguns pensamentos indesejáveis na sua mente. Isso tem atrapalhado você. O segundo, deixar de agir. O que é esse deixar de agir? Muitas das vezes é a inércia. Vou ir aqui, ó. Inércia. Ou medo de agir. O medo de tomar uma decisão. O terceiro hábito aí, ó. O bicho aqui tá bom, não. Terceiro hábito. É esse que eu falei agora aqui, ó. Esse que a gente falou, ó. Excesso de indulgência, ou seja, comer demais, beber demais, fazer coisas exageradas. É o terceiro hábito. Né? É ir. O quarto hábito. Alimentação insuficiente. Às vezes você não tem um nutriente suficiente para o seu dia a dia. Então isso acaba atrapalhando você. Você não bebe também, isso também acaba te trazendo muito desconforto. Beber água, a saúde em si. Né? O quarto hábito aí. O quinto hábito, esse é perigosíssimo. O quinto hábito. Nós temos o quinto hábito. Vou até botar ele aqui em cima. Esse quinto hábito aqui, ele é perigosíssimo. É chamado de incompetência. I.F. Incompetência forçada. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Incompetência forçada? A Núbia mandou a gente comprar a caneta porque ia acabar a tinta e a minha tá acabando, verdade. Pedi para comprar a caneta, pedi para a galera comprar a caneta na mensagem que a tinta ia acabar e quem tá acabando é a minha. Escrevi mais que vocês, eu acho, viu? Ó, vamos lá. Vocês já ouviram falar em incompetência forçada? Quem já ouviu falar em incompetência forçada, comenta aí. Bora, galera aqui do Meet. Quero ouvir vocês. No Instagram aí. Quem já ouviu falar em competência forçada? A galera aí também do TikTok. Ah, Rosinha, eu já. O que é incompetência forçada? É quando você se retrata como alguém não inteligente ou incapaz de alcançar algo com sucesso. Então, você mesmo aqui, ó, você se retrata como uma pessoa incompetente.
Você força isso, você verbaliza isso, você se rotula. Lembra quando eu falei que um dos hábitos da autossabotagem era a autorrotulagem? E essa incompetência forçada aqui, ó, o quinto comportamento autossabotador, onde você se retrata, né, com o nível de inteligência, de desinteligência, né, com a sensação de ser incapaz. Por quê? Porque muitas das vezes você não tem uma confiança em você, em suas habilidades, em seus recursos, suas competências. E isso acaba te atrapalhando em enfrentar várias situações e vários desafios. Em lidar com pressões do seu dia a dia, em lidar com desafios grandiosos. Então, quando você tem essa incompetência forçada, onde você mesmo se retrata como uma pessoa não competente, isso acaba te atrapalhando em um comportamento autossabotador. Vou te dar um exemplo também. Cara, como é que isso acontece? Muitas das vezes, eu estou com alguém e eu peço a pessoa fazer uma coisa, e a pessoa diz assim, eu não consigo. Aí eu, por que você não consegue? Não, porque eu não sei, eu não consigo fazer, não dou conta. Aí eu disse, dá, vai lá, eu quero que você faça. Não, não dou, dá. Não, não dou, dá. A pessoa, não dou, dá, e eu faço a pessoa fazer. Eu disse, tá vendo como você dá? Vou te dar um exemplo. Muitas das vezes eu estou com um aluno na academia, e aí eu coloco um peso pro aluno, e o aluno disse assim, esse peso está muito pesado para mim. E aí eu disse, e aí qual o problema? Eu falo assim, tá, gente? Quem não me conhece, eu sou muito seco para falar, às vezes. Eu disse, qual o problema? Não, eu não consigo. Eu disse, consegue sim. Não, não vou dar conta. Eu disse, vai. Não, mas vamos lá, não quero saber, não. Eu só digo assim, te vira. E eu peço a pessoa ir fazendo, isso vai fazendo. Tá? Ainda dá, ainda dá. E eu não estipulo para a pessoa quantos eu quero que ela faça. E a pessoa consegue fazer, eu olho para ela e digo assim, tá vendo como você consegue fazer? Olha você escondendo aí suas forças. Por quê? Porque a pessoa ela vem trazendo uma carga de incompetência forçada onde ela não consegue fazer as coisas. Onde ela não consegue desempenhar aquilo que ela consegue, aquilo que ela tem. E muitas pessoas, sabe o que, é que as pessoas falam para mim? Ah, Ricardo, quando a gente fala disso aqui, de incompetência forçada, né? Ah, Ricardo, você não sabe dos meus limites. Ela cria um limite na cabeça dela. Ricardo, você não sabe dos meus limites. Eu conheço os meus limites. Eu olho para eles assim, deixa eu te falar. Quem tem limite é município. Quem tem limite é cartão de crédito. O ser humano ele é um ser ilimitado. Ele consegue o que ele quiser. Basta ele querer. Porque o que é possível, você consegue fazer. O que é impossível depende de Deus e das suas pequenas ações. Então, muitas pessoas, elas criam as suas próprias limitações na cabeça dela. E essa incompetência forçada aqui é um dos 17 hábitos da autossabotagem que mais atrapalha as pessoas. É elas próprias se retratar como uma pessoa sem inteligência, incapaz. Alguém se identificou com esse comportamento aqui, gente? Alguém percebeu que muitas das vezes desenvolve isso no seu dia a dia? Quem percebeu aí que muitas das vezes você tem uma incompetência forçada, você se retrata uma pessoa que não tem a capacidade, a inteligência, a confiança necessária para fazer as coisas? Fala aí para mim. Quero ouvir vocês agora. Bora, eu quero ouvir vocês. Manda pergunta aí. Ah, o Douglas, a minha esposa, tudo para ela é que não consegue. Exatamente. Isso é incompetência forçada. Bora, galera do TikTok. Galera do Instagram. Quem mais? Ah, Douglas. Não faz nem tenta, já fala. É tipo isso.
Ó, Rosa, eu conheço. Eu achava que não tinha jeito para a internet, até aprender usando todos os dias. Aí, tá vendo? Não fizer, não vai, né? Não dá conta. Então vamos para o próximo comportamento. Outro comportamento autossabotador, gente, é quando você sai do seu caminho para prejudicar os outros. Ou seja, tem muita gente que costuma dizer assim, o que vai e volta. E dizer que influência negativa que você tem sobre os outros, muitas das vezes, ou por palavra ou por ações, ela acabará por se manifestar na sua própria vida. Através de doenças, tragédias, questões legais e isolamento. Ou seja, algumas pessoas começam a falar, o que vai e volta. O que vai e volta. E aí, muitas das vezes, em vez de ela seguir o próprio caminho dela, ela fica olhando para o que os outros estão falando dela ou fazendo, e ela pega, em vez de continuar, ela pega, deixa o caminho dela e vai olhar, vai interferir no caminho da outra pessoa, que não está nem caminhando, está lá parada, enchendo seu saco. Você vai perceber, que no seu dia a dia, se você estiver crescendo, se você estiver evoluindo, se você estiver conquistando algumas coisas, se você estiver tendo progresso, a pessoa que é improdutiva, a pessoa que não tem nenhum resultado, quando vê o seu resultado, ela vai falar mal de você. E se você se apega a isso, porque essa pessoa falou mal de você e você vai achar ruim, e você vai olhar para ela e vai querer justificar, você vai largar o seu caminho para ir olhar o caminho da outra pessoa. Então, essa forma de você agir, de sair do seu caminho para olhar para o caminho da outra pessoa que está te enchendo o saco, é uma forma de você se auto-sabotar. Porque a pessoa que está falando mal de você é a pessoa que não está tendo resultado nenhum. E ela está buscando uma forma de interferir o seu resultado. E quando você larga as suas coisas por conta do que as outras pessoas estão fazendo, você está dando ouvido para elas. Você vai perceber, gente, um exemplo muito claro. Se você já tiver visto uma orquestra sinfônica, você vai perceber que o maestro ele fica de costa para a plateia. Por quê? Porque ele está focado em deixar tudo alinhado para que os músicos eles estejam no ritmo e na harmonia correta e ele consiga sair a melhor melodia possível. Ele não fica olhando para a plateia para saber o que é que eles estão achando da performance dele, não. Ele fica olhando para como está sendo a performance dos músicos. Então, na sua vida hoje, você está sendo maestro, você está focado naquilo que você quer, ou você está olhando, parando de focar naquilo que você deseja para olhar o que é que a plateia está dizendo. O sétimo comportamento, gente, autossabotador, a automutilação. O que é a automutilação? É quando você começa a se automachucar. Você se corta, você busca tirar uma dor que está interna de você. Você busca resolver isso de uma outra forma, se cortando ou fazendo outra coisa. Né? E isso é uma forma de se auto-sabotar. Um outro comportamento auto-sabotador muito forte é a autopiedade, quando você se vê com muita peninha. Eu falei disso na aula de ontem. Quando você olha para você e fica com tanta piedade de você que você fica com pena. Porque você às vezes está trabalhando demais, você tem feito muitas coisas, você fica com muita pena de você. Nossa, tadinho. E esse tadinho te prejudica demais quando você tem essa autopiedade. A gente falou que você precisa ter aqui, autocompaixão, não autopiedade, diferente. O nono comportamento, gente, que atrapalha as pessoas é o abuso de drogas e de álcool. É um outro comportamento autossabotador. Esse é o nono. O 10º comportamento é chamado de suicídio social. Alguém sabe o que é suicídio social? Alguém já ouviu falar em suicídio social? Sim ou não? Bora, quero ouvir vocês. Alguém já ouviu falar em suicídio social?
Ó, o Thiago, não. Graciela, isolamento. Quase isso, Graça. O que é o suicídio social? Quando você começa a se alienar somente de seus pares, somente daquelas pessoas que você gosta. É muito parecido com um certo isolamento, né? Só que o isolamento, assim, a pessoa se afasta de todo mundo. No suicídio social, a pessoa ela começa a alienar só com aquelas pessoas que ela gosta. Muitas das vezes, porque em alguns ambientes ela não gosta de certo comportamento de algumas pessoas e acha até repulsivo ou antissociais, né? Em algum nível. E isso é um dos comportamentos autodestrutivos, quando você não aumenta o seu ciclo social com outras pessoas. Você não se permite conviver com outras pessoas que pensam e agem diferente de você. E a gente vê muito isso hoje em dia, esse suicídio social. A gente vê isso como, Ricardo, que a gente vê isso? Essa polaridade que a gente está vivendo. Principalmente do que a política trouxe. Em relação a se você é esquerda, se você é direita, se você não vota em um presidente, se o seu voto é contrário ao meu, eu não vou mais andar com você, não vou mais falar com você, porque a gente pensa diferente. Então, isso é um suicídio social. As pessoas elas estão se isolando, elas estão se prejudicando, elas não estão desenvolvendo respeito pelas outras pessoas. Mas isso também acontece, tá, Núbia? Isso aí também é uma forma. Porque ela fica olhando só quem ela gosta, quem ela quer. Então, gente, isso é muito perigoso. Então, qual é o 11º comportamento autossabotador? É quando você esconde as suas emoções, quando você não consegue expressar elas. Quando você não esconde as suas emoções e você não expressa as suas emoções, você não consegue identificar onde é que você pode trabalhar, onde é que você pode melhorar isso. Então, isso é bastante prejudicial, tá, gente? Isso é muito prejudicial quando você age assim. E ontem até contei um exemplo meu, né? Eu não sabia expressar as minhas emoções. E a minha primeira namorada perguntou o que é que eu sentia por ela, qual era o sentimento. Foi a primeira vez que ela me perguntou. Eu nunca tinha me expressado, não era de me expressar. E eu disse assim, eu te acho legal, cara. Ela ficou desnorteada, transtornada com aquilo que eu falei, decepcionada. O 12º comportamento, recusando-se a ser ajudado. A gente viu no depoimento lá do Max, aquele depoimento que eu mostrei para você, ele dizia que não buscava ajuda, não queria ser ajudado, jamais queria. E ele identificou que o fato dele não querer buscar ajuda, não querer ser ajudado por ninguém, nem por um mentor, nem por ninguém, era uma forma dele se auto-sabotar. E que o fato dele ter adquirido a minha mentoria mudou a vida dele significativamente. O 13º comportamento, gente, eu quero que vocês saibam, é o autossacrifício desnecessário. Como é que é esse autossacrifício desnecessário? Muitas das vezes você quer ser muito nobre e altruísta para outras pessoas. Quando você faz isso, você acaba se prejudicando. Você faz sacrifício para outras pessoas ou para situações onde não vale a pena e você gasta sua energia para resultado zero. E isso é uma forma de auto-sabotar. Tá? A Rosa escreveu aqui. Esconder as emoções atrapalha nossos relacionamentos. As pessoas não têm obrigações de saber o que você sente. Você tem que dizer o que está sentindo ou não. Então, isso atrapalha muito, gente. Outra coisa, outro comportamento, né? A gente só está faltando só mais 4 comportamentos para encerrar. Gastar muito. Às vezes você está com gastos desnecessários. Você não percebe seus gastos. Lembra lá de todo excesso mostra uma falta? Então, isso. O 15º é a negligência física, ou seja, você não cuidar do seu próprio físico, não fazer um exercício físico, não fazer uma academia, não buscar se exercitar, não cuidar do seu físico, não manter a manutenção do seu corpo, né? Então, isso é uma forma de você se auto-sabotar. Negligência mental também, é você não buscar, né? Não é o caso tanto de vocês que vocês estão aqui nessa aula, vocês estão assistindo essa live, no TikTok, no Instagram, mas vocês estão aqui assistindo essa aula.
Não é o caso tanto de vocês, né? Essa negligência mental, porque vocês estão aqui buscando se aperfeiçoar. Vocês estão aqui buscando se autoconhecerem. Então, eu quero parabenizar esse comportamento aqui da negligência mental, vocês não têm ele. Mas outras pessoas, elas estão fazendo isso. E o último é a sabotagem nos relacionamentos. Então, tem muita gente que sabota os seus relacionamentos. Porque ela viu, no passado, brigas dos pais, términos, traições e várias outras coisas. Então, gente, isso acaba prejudicando. Isso são comportamentos que geram a autossabotagem. O fato de eu ter dito para vocês isso, dessas 17 hábitos aqui, a gente já riscou um deles, né? Que é a negligência mental. Ficou 16. Porque a negligência mental vocês não estão tendo, porque vocês estão aqui. Mas dos 16, quantos aí vocês se identificaram? Ao Douglas, muito bom, esse conteúdo abriu mais a mente, show de bola. Desses 16 que eu falei, excluindo aí o negligência mental, quantos desses 16 vocês se identificaram? Fala aí para mim. Quero ouvir de você agora. O Douglas, quase tudo. O Thiago em 7, a Graciela em 5. Massa. Show de bola. Gente, eu preparei algo muito massa para vocês. A gente viu aqui o que é que os 4 comportamentos. O que foi que a gente viu hoje nessa aula? A gente viu os 4 comportamentos principais que geram autossabotagem. Desses 4 comportamentos a gente viu. Vou voltar aqui, né, para vocês perceberem o que a gente viu hoje. Bem especificamente, a gente viu que o comportamento da desorganização, né, a bagunça, ela atrapalha muito os nossos resultados. A gente viu sobre o síndrome do impostor, né, onde você se vê como uma pessoa que é uma fraude, onde você não se sente merecedor daquilo. A gente pôde perceber também um terceiro comportamento muito forte, que é o excesso de indulgência, né, quando você exagera demais nas coisas, em comida, em bebida, em tudo, em sentimentos, em tudo aquilo que é excesso. A gente viu também um comportamento de você não ter foco, né? Ser muito fora de foco das coisas. E a gente viu 14 hábitos autossabotadores, né? Onde esses hábitos autossabotadores, eles são muito prejudiciais e que teve muitas pessoas aqui que se viram nesses 16. No BP. Autopiedade, estou trabalhando demais. Piedade para mim mesmo. Tira a autopiedade aí, Núbia. Essa peninha começa a ter compaixão, tá? A pena não ajuda ninguém. Atrapalha mais do que ajuda. Então, baseado nisso aqui, gente, aqui, ó, com a aula de ontem e a aula de hoje, esse conteúdo ele é bem mais extenso, é bem grande, ele é bem mais poderoso, mas ele, para ser mais transformador, ele precisa passar por uma série de trabalho bem intrínseco e bem mais direcionado. E eu preparei algo muito, mas muito importante para vocês hoje. Eu preparei algo que eu quero mostrar para vocês, que é isso aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só o que eu preparei para vocês. Eu preparei para vocês um curso, uma mentoria chamado Exterminador da Autossabotagem, como vocês estão vendo aí. Esse curso, o Exterminando a Autossabotagem, ele é uma mentoria, ele não é um curso, na verdade. Né? Ele é um percurso. Por que ele é um percurso? Porque ele é uma mentoria. Essa mentoria é uma mentoria de 6 meses. É um acompanhamento de 6 meses com aulas semanais.
É uma mentoria de 6 meses com aulas semanais. E nessa mentoria de 6 meses, essas aulas semanais, a gente vai ter aulas de como você pode evoluir na sua vida, adquirir inteligência emocional e mentorias focadas naquilo que você precisa se desenvolver como pessoa, com aplicações práticas semanalmente, como você viu aqui. A gente vai ter várias aplicações, a gente vai ter construções de como desenvolver mais foco e concentração, que é um outro material que eu tenho, que se chama Mind in Focus, né? Já mostro para vocês. Mas a gente vai passar 6 meses juntos. 6 meses juntos. Vou estar 6 meses com você. A gente vai fazer um percurso junto. Eu vou pegar na sua mão e vou andar com você durante 6 meses. Você vai ter 6 meses de acompanhamento, mais um ano de acesso a todo o material. Mais um ano de acesso a todo o material. Ricardo, como é que vai ser esse material? Até, inclusive, essa aula de hoje aqui, a de ontem e a de hoje, ela vai estar gravada. Só quem vai ter acesso são as pessoas que acessarem, adquirirem essa mentoria, esse treinamento, esse percurso. Né? E o que mais que eu preparei para vocês? Além desses 6 meses de acompanhamento de aulas semanais, né, com mais um ano de acesso, você vai ter, eu vou dar para vocês de presente algumas coisas como esse aqui, ó, uma análise de perfil comportamental mais um teste de positividade. Essa análise de perfil comportamental, ela vai traçar para vocês 10 comportamentos que você tem, de perfis comportamentais, e quais deles têm te prejudicado. Vai te trazer 10 perfis comportamentais para você identificar aonde estão as suas potencialidades, e aonde estão as suas limitações, e como é que a gente pode trabalhar isso. Além de um teste de positividade, ou seja, você vai entender como é que é o seu grau de positividade hoje e o que é que você precisa trabalhar. Esse presente hoje, ele é vendido, eu vendo isso hoje por R$400. Você vai ganhar isso hoje. Só por adquirir a mentoria. O próximo presente que eu vou te dar é esse aqui, ó, o Plano de Desenvolvimento Individual, PDI. Ou seja, você vai ter um teste de perfil comportamental, TP, TPC, teste de perfil comportamental, um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Esse plano de desenvolvimento individual é baseado também no teste de perfil, tá? Você vai ter o teste, você vai identificar os seus perfis, você vai ter um plano de desenvolvimento individual, tratar todos esses comportamentos autossabotadores que você vai adquirir. Você vai adquirir, nesse teste aqui, 18 páginas. 18 páginas só sobre você. Só sobre coisas sobre você. Você vai adquirir um PDI, que eu vou te entregar um plano de desenvolvimento individual ao longo desses 6 meses. A gente vai trabalhar isso junto. E o próximo presente é o Clube Anti-Sabotagem, uma comunidade fechada e secreta, um grupo do Facebook, onde você vai poder deixar as suas perguntas, colocar as suas dúvidas, a gente vai estar lá, todo mundo te ajudando, te respondendo, as aulas vão acontecer lá, né? Então, a gente vai ter o Clube Anti-Sabotagem, uma comunidade fechada e secreta do Facebook. Somente as pessoas que adquirirem isso vai estar lá. Né? Então, a gente tem aqui o Clube Anti-Sabotagem. O CAS. Clube Anti-Sabotagem. E a gente vai ter mais um, que é o Mind in Focus. O que é o Mind in Focus? Foi uma metodologia que eu desenvolvi para te ajudar a desenvolver mais foco e atenção. Então, o Mind in Focus é algo que eu desenvolvi para te ajudar a ter mais foco. Então, presta bem atenção no que eu estou te mostrando. Você vai ter 6 meses de mentoria, um ano de acesso ao conteúdo, um teste de perfil comportamental de 18 páginas, mais um teste de produtividade, PDI, vai poder acessar a comunidade do Clube Anti-Sabotagem, secreto e fechado do Facebook, mais o Mind in Focus. Gente,
Tudo isso aqui, se eu fosse somar, só esses 6 meses aqui de mentoria, falei para você que a minha mentoria hoje custa R$1.000, né, por semana. Se você pega 6 meses aí de mentoria semanalmente, vai dar aí 26 semanas. Se eu pego 26 semanas, né, 26 semanas a 1 hora por R$1.000, vai dar R$26.000 esse pagamento. Você não vai pagar R$26.000 aqui. Não vai ter isso aqui. Esse 1 ano de acesso com esse conteúdo aqui de R$400, você não vai ter isso aqui. O PDI, que é o de 300, você não vai ter isso aqui. Você não vai pagar isso aqui. Nem o do clube, que custa R$800, se as pessoas entrar depois dessa oferta, você não vai pagar isso aqui. E nem do Mind in Focus, né, que eu cobro isso aqui por encontro, R$40 por pessoa. Por encontro, tá? Você não vai pagar isso aqui. Então, gente, todo esse conteúdo, eu pensei em fazer esse conteúdo para você. Deixa eu voltar a câmera. Então, eu pensei em fazer todo esse conteúdo para você aqui por um valor. Quando eu fui juntar tudo, esse valor aqui, ó, R$3.500. R$3.500. Mas eu estava conversando com a minha equipe e a gente resolveu fazer algo ainda melhor para vocês. A gente não vai fazer isso aqui por R$3.000, por R$3.500. A gente não vai vender todo esse acesso para você aqui por R$3.500. A gente quer proporcionar algo para você irrecusável. E você jamais recuse isso. É uma oferta que ela só vai acontecer até terça-feira. E os 10 primeiros que comprarem hoje, em 24 horas, os 10 primeiros que comprarem em 24 horas, vai ter acesso a esses dois aqui, ó, ao Mind in Focus e uma mentoria individual comigo, principalmente. As outras pessoas não vão ter acesso ao Mind in Focus, não. Quem comprar depois não vai ter acesso ao Mind in Focus. Mas os 10 primeiros que comprar, vai ter o Mind in Focus mais 1 hora individual comigo. Esse aqui é coletivo, tá? Esse 6 meses de acompanhamento, ele é coletivo, mas os 10 primeiros que comprar, vai ter 1 hora de mentoria individual comigo, sozinho, só eu e você. Mas, falando com a minha equipe, a gente resolveu fazer, não por R$3.500. A gente quer que você feche agora, o mais rápido possível. Você vai pagar isso aqui só, ó. Você vai pagar 12 parcelas de R$49,90. Ou seja, esse valor aqui, ele não vai existir, de R$3.500. Você vai pagar esse valor aqui, ó. 12 parcelas de R$49,90. Isso aqui para você fechar agora, em 24 horas, para você ganhar mais uma mentoria individual comigo, mais o Mind in Focus, a metodologia que eu desenvolvi para que você consiga desenvolver o foco e a meditação que você precisa. Ou seja, de R$3.500 esse acompanhamento. Ele vai sair por 12 de R$49. Ou à vista, se você quiser parcelar à vista, R$400, se quiser pagar à vista, R$497. Eu vou deixar o link para você agora aí, ó. Vou mandar o link para você agora aqui no chat. Para que você adquira esse treinamento agora. Eu quero saber, vou deixar as perguntas aí, para que você tire todas as suas dúvidas. Quais as dúvidas que você tem aí, ó? Talvez você acredite que esse treinamento não seja para você. Mas eu quero te dizer que, assim como você pensa, assim outras pessoas pensaram. Inclusive o Max, que foi a pessoa que eu te mostrei lá anteriormente, ele achava que esse treinamento não era para ele. E ele foi mandado da esposa. A esposa pagou para ele. Ele foi sem querer.
Ele percebeu o quanto esse treinamento transformou a vida dele. Talvez você ache que não é agora, mas é agora que você precisa comprar, adquirir isso. Porque nós já estamos em setembro. Qual foram os planos que você traçou para 2022 e quais deles você já ainda não conseguiu alcançar? Desculpa, alcançar. Quais planos você traçou e você não conseguiu alcançar? Manda dúvida aí. Quais perguntas você tem ainda aí? Quero ver de você agora as suas perguntas. Como vai ser o acompanhamento, Douglas? Douglas, as aulas, elas vão acontecer fechadas, igual elas estão acontecendo aqui. Tanto no Meeting. Pegue o link aí, ó, do pagamento agora, para você fechar agora isso. Para você fazer agora, comprar agora. Em 24 horas você vai ter esse desconto aqui, mais a mentoria individual comigo e o Mind in Focus. Não, Douglas, todo dia não. A gente vai ter encontros semanais, um encontro por semana, de até 2 horas de duração, em formas de aula e de mentoria. A gente vai ter uma semana aula com conteúdos para te ajudar a crescer, se desenvolver, adquirir inteligência emocional, adquirir hábitos saudáveis. E a gente vai ter a mentoria, encontros de mentoria, onde a gente vai trabalhar aquilo que tem te atrapalhado. Onde a gente vai te ajudar, vai pegar na sua mão e te guiar com dinâmicas de transformação, com coisas com muito forte para te ajudar a trabalhar aquilo que você precisa. Então, o link está aí, ó, o link para você adquirir agora esse curso. Ó, tô vendo uma galera que já saiu, já está aqui, ó, já teve uma compra já. Que já teve uma compra. Ó, o Douglas, entendi o show de bola. Vou entrar agora para comprar. Show, Douglas. Show de bola. Seja bem-vindo. Quem mais tem alguma dúvida aí? Fabiana, você tem alguma dúvida, Fabiana? Qual a dúvida que você tem em relação a esse treinamento? Uma galera já saiu lá para comprar. Ó, a galera tá entrando aqui. Fabiana, você tem alguma dúvida, Fabiana? A gente vai encerrar aqui. A gente vai entrar agora para o suporte.
Ó, a gente vai encerrar aqui agora. Fabiana, acho que está sem dúvida. Essa gravação. Não.